Olá! Pois é, hoje eu vou postar 3 vídeos seguidos sobre os 3 últimos dias de Copa do Mundo. E agora, vamos lá. Eu vou falar sobre o primeiro jogo, que foi o do Brasil. Foi ele! Olha, mas pra mim o jogo hoje foi Nevozovsk. Muito Nevozovsk. O Brasil tava assim, o Brasil não tava tão nervoso e tão pilhado como tava no jogo da Suíça. E o Neymar também não ainda segurou bastante a bola, mas menos do que na nossa estreia domingo passado. Enfim, a nossa seleção conseguiu criar boas chances. O primeiro tempo não foi tão bom, não criou tanto, mas no segundo tempo eu gostei. Provavelmente o Tite conversou no vestiário, deu uma sacudida nos jogadores e os jogadores pressionaram, martelaram. Assim, tudo bem que de vez em quando a Costa Rica ameaçava assustar, e principalmente, se vocês repararam no jogo, na bola aérea, porque foi onde o Brasil mais sofreu gols nessa era Tite. De 6 gols que o Brasil sofreu, 5 foram em jogadas aéreas. Não necessariamente de cabeça, mas numa jogada que pinga a bola na área, sobra para um jogador e ele arremata para o gol. Bom, o jogo estava decisivo. E uma substituição para mim que foi crucial no jogo de hoje foi a entrada do Douglas Costa já no intervalo no lugar do William. O William não jogou bem, ele é um bom jogador, a gente tem que frisar isso, mas ele não foi bem nem na estreia contra a Suíça, nem no jogo contra a Costa Rica. E a Costa Rica, para um time que sabia. Tava enfrentando o Brasil, é verdade, mas um time precisava mostrar mais se quisesse avançar. Só a vitória manteria a Costa Rica viva no Mundial. Mas isso não aconteceu. E aí a Costa Rica ficou sofrendo a pressão. Foi um jogo de ataque contra a defesa. E uma coisa que para mim me irritou é que antes de sair o primeiro gol, já por volta dos 30 minutos ou até um pouquinho antes, os jogadores da Costa Rica já estavam fazendo cera. Parecia time uruguaio fazendo catimba. Usei a palavra. Cera era a palavra errada. Catimba foi o que eles fizeram. Para mim, goleiro simulando encostão que não foi nada. Esse tipo de coisa. Bem típico, principalmente de argentinos e uruguaios. E chilenos também. Os chilenos andam, nos últimos anos, começaram a adquirir essa manha, essa coisa tinhosa dos sul-americanos. Enfim. Bom, mas o Brasil não se desesperou, na calma, na tranquilidade. Tentou criar, teve muitas chances. O juiz até marcou um pênalti para o Neymar, mas foi bem anulado. Apesar de que eu acho que se o Neymar não tivesse valorizado tanto naquela jogada, o árbitro não teria pedido a revisão. Seria um pênalti injusto? Seria. Mas o árbitro de vídeo não teria interferido se o Neymar não tivesse também essa fama de cai-cai, que está sendo vítima de várias piadas na internet. Enfim. E aí, numa jogada bem trabalhada, provavelmente o time da Costa Rica já estava cansado de marcar, porque uma característica interessante desses times, seleções, clubes que só se defendem, principalmente nos 10 minutos finais, eles cansam muito, porque correr atrás da bola é desgastante. Ao meu ver, é mais desgastante do que estar com a bola e correr em velocidade para criar uma chance de gol. Bom, aí numa jogada bem trabalhada, se eu não me engano, quem participou daquela jogada foi o Douglas Costa, o Neymar, e aí sobrou pro Felipe Coutinho marcar o seu segundo gol na Copa do Mundo. Todo mundo esperava que o Neymar fosse ter um protagonismo. E aí depois, pela direita, o Douglas Costa veio, cruzou para a área, não foi fominha, e aí a Costa Rica já estava entregue no jogo. Isso tudo foi nos acréscimos, nos 5 minutos finais. E aí cruzou e o Neymar fez o segundo. Ufa! O Nevozovski Alan ficou mais calmo, assim como 200 milhões de brasileiros, e comemoraram essa primeira vitória na Copa do Mundo. A Costa Rica, apesar da boa quer dizer, depois como se fala? Aquela campanha bem sucedida aqui no Brasil,
decepcionou. Para mim, decepcionou. Eu esperava mais a Costa Rica, criando mais dificuldades. Não jogou nada contra a Sérvia e praticou um antijogo contra o Brasil e mereceu perder, mereceu estar fora do Mundial. E é incrível como porque, se eu não me engano, são 10 jogadores que estiveram no Brasil e que estão nesse time da Costa Rica. Mas decepcionaram muito e merecidamente estão fora do Mundial. Bom, vamos falar de Nigéria e Islândia, que o resultado desse jogo interferiria demais na vida da Argentina. Bom, a Nigéria conseguiu vencer 2-0. O primeiro tempo foi mais equilibrado, sem tanta chance de gol, mas a Islândia até jogou direitinho. Mas no segundo tempo foi um domínio da Nigéria. A Nigéria mostrou muita qualidade. O Musa fez os 2 gols. Para mim, o segundo, um golaço, ele driblou até o goleiro. E... o primeiro também foi bem bonito. Bom, mas moral da história, a Islândia, para mim, piorou nesses 2 últimos anos, conseguiu ir para a Copa do Mundo, não era um grupo difícil, mas não era um grupo tão fácil. Tinha no grupo das eliminatórias da Islândia, tinha Croácia, Turquia, Ucrânia. Dos principais, tinha Kosovo também, que estreou em eliminatórias, e tinha uma outra seleção que eu não estou conseguindo lembrar agora, essa 6ª seleção, que também não faz diferença. Bom, mas a Islândia agora ainda tem chance, tem 1 ponto, precisa ganhar da Croácia, o que eu acho difícil, pelo que Croácia e Islândia mostraram nos 2 jogos. E aí, a Islândia, infelizmente, foi legal ver a torcida islandesa na Copa do Mundo fazendo aquele ritual viking. Claro que o som no estádio fica bem melhor do que isso que eu fiz agora. Mas, enfim, os vikings devem ir embora para casa. E a Nigéria, com essa vitória, deu um tempero diferente para esse último jogo em São Petersburgo, na próxima terça-feira, contra a Argentina. E vai ser bem legal. Quem puder, assista esse jogo, vai ser muito tenso, vai ser dramático. Deve ser um jogo decidido em uma bola parada, no finalzinho do jogo, algo assim. Então a Nigéria mantém a esperança, foi a 2ª vitória de um africano nessa Copa do Mundo, e a Nigéria podendo, assim como fez no Brasil, chegar até as oitavas de final, e talvez, para repetir, se for 2º lugar do grupo, repetir um confronto que aconteceu nas oitavas de final aqui do Brasil, em que a França só foi ganhar no finalzinho também, de 2-0, contra a Nigéria. Aquele jogo, se eu não me engano, foi em Brasília. Esse jogo França e Nigéria, se eu não me engano, foi em Brasília, no Mané Garrincha. Bom, e um jogo que acabou há menos de 1h30 atrás foi o jogo entre Sérvia e Suíça. Olha, para mim, se eu tivesse que eleger 4 bons jogos da Copa que eu vi até agora, eu elegeria Espanha e Portugal em primeiro lugar, Alemanha e México em segundo, e em terceiro lugar eu colocaria esse Sérvia e Suíça. A Sérvia conseguiu um gol, para mim foi inesperado, logo no início do jogo. Só que aí depois, no primeiro tempo, a Sérvia ainda teve domínio do jogo, criou boas chances, a Suíça estava com dificuldades, tentou ameaçar, o primeiro tempo foi mais equilibrado. Só que para mim o segundo tempo inteiro foi da Suíça. A Sérvia chamou a Suíça, e a Suíça, surpreendentemente ao meu ver, evoluiu de 2014 para cá, é praticamente aquele mesmo time que veio para a Copa aqui do Brasil, e o time da Suíça me surpreendeu, principalmente pela qualidade nas trocas de passes, na velocidade de contra-ataque, na qualidade de bons jogadores como o Xhaka, o Embolo, que entrou no segundo tempo, e o Shaqiri, que fez o gol da vitória da Sérvia. O Xhaka mostrou que sabe finalizar de fora da área, fez um baita gol numa bola rebatida pela defesa. Primeiro, se eu não me engano, o Shaqiri, se eu não me engano, foi o Shaqiri que chutou, bateu na zaga sérvia, aí sobrou na esquerda, ele de fora da área chutou uma bola cruzada com um pouco de efeito no canto esquerdo do goleiro sérvio. E aí no finalzinho do jogo, se eu não me engano, 44, 45 minutos,
a Shaqiri num contra-ataque bem armado, numa bola boba perdida pela Sérvia. Até eu lembro que eu fiquei, quando vi o replay, com uma dúvida se estava impedido ou não, mas era a posição legal. O Shaqiri em velocidade chutou cruzado e marcou o gol da vitória. Suíça, que fez a Suíça chegar aos mesmos 4 pontos do Brasil, e agora a Suíça vai pegar provavelmente uma morta Costa Rica. Para mim vai estar morta, e a Suíça, pelo que demonstrou tanto no jogo contra o Brasil quanto no jogo contra a Sérvia hoje, deve beliscar essa segunda vaga do grupo. E o Brasil tem que tomar cuidado com esse time da Sérvia. Pelo primeiro tempo mostraram que é um time muito bom, do meio para frente um time com ótimos valores individuais, e o Brasil tem que tomar cuidado, porque ao contrário do que as outras duas seleções fizeram contra o Brasil, a Sérvia deve atacar a gente, porque só a vitória pode fazer eles avançarem pela primeira vez como país independente para umas oitavas de final de Copa do Mundo. Bom, amanhã temos 3 bons jogos. Amanhã, 9 da manhã, na Globo Sport TV e Fox Sports, você acompanha Bélgica e Tunísia. Esses belgas maravilhosos vão entrar em campo em ação de novo. É a melhor geração belga. Assim, só um pitaco. Avaliando individualmente um time titular com bons jogadores, para mim, o time da Bélgica, de todos os 32, é o que tem o melhor time titular. É um time muito bom. Tem Lukaku, De Bruyne, Mertens, Kompany, que na estreia estava machucado. Enfim, tem um bom goleiro, Courtois. Então, vamos ficar de olho nesses belgas maravilhosos. Meio-dia, vamos ter o jogo entre México e Coreia do Sul. A grande surpresa da primeira rodada. México, que fez 1-0 na Alemanha, mostrando muita qualidade, principalmente no contra-ataque. É um jogo que deve ser diferente. O que a Coreia do Sul deve apresentar contra o México deve ser diferente. A Coreia do Sul, que não atacou a Suécia, tentou empatar para justamente tentar fazer um resultado contra o México e tal. Mas não é uma característica, não só da Coreia, mas dos times asiáticos, propor o jogo. Apesar de que eu vi o Japão fazendo isso contra a Colômbia. O Japão foi quem tomou as iniciativas do jogo. Tanto é que conseguiu um pênalti contra a Colômbia logo no início do jogo. Bom, aí tem esse jogo meio-dia entre México e Coreia do Sul. E aí, às 15 horas, amigo, Alemanha e Suécia. Um baita jogo, um clássico europeu. A Suécia venceu na estreia, a Alemanha perdeu na estreia, ambos pelo placar magro de 1-0. A Alemanha precisa vencer esse jogo, senão um empate o deixaria na mesma situação da Argentina, por exemplo. E um pouco do Brasil, assim, um pouco do Brasil, apesar de que o Brasil, um empate baixa para o Brasil contra a Sérvia. Mas é complicado. Então, e a Suécia, a gente tem que lembrar, a Suécia derrotou a Holanda, se eu não me engano, placar 2-0 nas eliminatórias, e essa derrota, se eu não me engano, foi na Suécia, enfim. E jogando na Suécia, a Suécia derrotou a Itália 1-0. Então, e se eu não me engano, a Suécia derrotou a França também nas eliminatórias por 1-0, numa bobeira da zaga francesa, e aí o goleiro, se eu não me engano, o goleiro falhou, e aí a Suécia fez o gol. Então, eu não descarto a Suécia ganhar da Alemanha, não. A Alemanha que fique de olho, e claro que a gente queria ver Ibrahimovic em campo, né? Mas ele resolveu se aposentar da seleção sueca. Até se cogitou, se especulou que ele talvez teria desistido próximo à Copa do Mundo a jogar, mas confirmou num evento, se eu não me engano, na Rússia mesmo, que não jogaria pela Suécia. Enfim, falei demais nesse vídeo. Amanhã eu volto para falar sobre esses 3 jogões. Vão ser 3 jogões nesse sábado, 23 de junho. E espero que vocês tenham gostado dos meus comentários
e da maneira que eu comento jogos, não só do conteúdo, como da forma como eu comento. Alan Xavier na Copa da Rússia 2018, só aqui no YouTube. Valeu e até amanhã.